Bom dia, irmãos. Aqui quem fala é o pastor Lucas. Talvez, se você ainda não viu esse rosto aqui, para você que não me conhece, eu estou lá no Real Parque com o Dojão. Tenho auxiliado ele em tudo o que nós temos ali para fazer na Arca, mais conhecida como Real Parque por vocês, irmãos aqui da capela. Então eu fui convidado hoje aqui para fazer a abertura. Então queria mais uma vez desejar um bom dia a todos vocês que estão aí iniciando esse culto junto conosco. E hoje, para nós aqui iniciarmos, eu queria ler um texto que eu acho bem interessante. Para quem me conhece sabe que esse aqui é o meu livro preferido da Bíblia. Queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês no capítulo 4 da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo então escreve a carta aos Filipenses, e ela é bem interessante, tem algumas verdades que são bem pertinentes aos dias atuais que nós temos vivido. Então eu queria que vocês abrissem aí capítulo 4 da carta aos Filipenses. Eu vou ler especificamente aqui 3 versículos. O versículo 12, vou ler o 11, o 12 e o 13 para ficar um pouquinho mais contextualizado para vocês. Então Filipenses capítulo 4, dos versos 11 ao 13 diz o seguinte: não estou dizendo, Paulo, não estou dizendo isso porque eu seja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. E aí agora então, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Se vocês voltarem um pouquinho, o versículo 11 começa dizendo: não estou dizendo isso porque eu seja necessitado. O que acontece aqui? No capítulo 4, Paulo estava praticamente já encerrando a carta, então ele estava agradecendo pelas ofertas que a igreja de Filipos havia enviado para ele. E aí ele diz: olha, muito obrigado porque vocês me enviaram, mas não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. E a pergunta que eu tenho que te fazer aqui, para nós darmos a continuidade aqui no nosso culto é: você tem aprendido a viver as situações de forma contente ou de forma muito triste? Tendo muitas coisas ou tendo poucas coisas? Como tem sido os teus dias? Como você tem vivido os teus dias? É muito interessante que Paulo diz o seguinte: tendo muita coisa ou tendo pouca coisa. Vocês aí da igreja, capela, me enviando sustento ou não, eu, apóstolo Paulo, tenho continuamente andado alegre e suprido. E ele diz isso. E é muito interessante. Por que ele diz? Ele nos revela aqui, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda a situação. E que segredo era esse? O versículo 13 nos ensina: ele era fortalecido por Cristo. E quando a gente entende aqui a carta aos Filipenses, todo o seu contexto, isso de certa forma nos traz um entendimento muito maior, porque o apóstolo Paulo estava preso quando escreve essa carta. E preso, então ele diz: eu em Cristo posso ser fortalecido, tendo muito ou tendo pouco. Então, para encerrar, minha pergunta final é: como você tem andado esses dias? Suprido? Amém? Em nome de Jesus. E se não suprido, você tem ficado muito triste, muito chateado? Ou você tem conseguido entender qual é o segredo do contentamento, que só deve estar na pessoa de Jesus? Então, o texto de hoje, para nós aqui abrirmos esse culto e já passar aqui a palavra ao grupo de louvor que vai nos conduzir aqui a algumas músicas, é: como você tem vivido os teus dias? Contente ou descontente? Amém? Bom dia, igreja. Vamos louvar o Senhor. Nossa vida, glória ao Senhor.
Queria agradecer à equipe de louvor por nos conduzir a esse momento de adoração aqui em nossas casas e nós aqui. E queria então passar aí a palavra ao pastor Frido, que irá nos conduzir a nossa meditação de hoje. Mas antes, muito importante, eu gostaria de orar por você que está aí nos assistindo e também por nossa pregação de hoje. Eu tenho algo no meu coração que eu aprendi com um professor meu na faculdade, que ele dizia que a pregação não é tradição. A gente não ora porque somos tradicionais ou porque eu aprendi que tenho que orar. Não, nós oramos porque isso é necessidade. E eu aprendi com esse professor e essa frase ecoa no meu coração até os dias de hoje. Então, dessa forma, eu gostaria de orar por você que está nos assistindo e pelo pastor Frido, a fim de que nós aí caminhemos para a nossa meditação de hoje. Amém? Então, fecha aí os teus olhos, se você se sentir à vontade, onde você estiver, que eu vou orar aqui. Senhor, em nome de Jesus eu te louvo, porque nós estamos juntos mesmo que separados, e nós temos esse recurso que nós chamamos aí de internet, computador, YouTube, celular. Isso nesse momento em que nós temos vivido tem sido algo que de fato tem nos abençoado e tem feito com que nós estejamos mais perto uns dos outros, mesmo que dentro desse distanciamento social. Então, Deus, dessa forma eu te louvo e te agradeço por essas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Queria orar, Deus, aqui também, especificamente por cada irmão, por cada irmã, por cada querido e querida que tem nos assistido, que está nos assistindo nesse exato momento. Nós não sabemos exatamente como está o coração de cada um, mas hoje aqui, Deus, eu queria orar a fim de que o Senhor transmita paz a esses corações. Como diz a tua palavra, lá em Filipenses 4, que a paz que excede todo entendimento possa guardar, Senhor, essas mentes e esses corações em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, esse é o meu pedido. Não, como dizem por aí, a paz que o mundo dá, como o próprio Jesus diz. Não, é a paz que o próprio nos dá, o próprio transmite a nós. Então, que cada irmão, cada irmã possa sentir isso, dessa paz. Dessa forma também, oramos pela vida do pastor Frido, que irá aqui nos conduzir, que seja um tempo agradável, que seja o Senhor falando e que seja um tempo onde nós possamos aprender da tua palavra, que é tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, eu oro agradecido, com gratidão no meu coração. Amém, Senhor. Olá, bem-vindos a cada um de vocês, você que nos visita pela primeira vez nesse canal. Quero dar as boas-vindas a você, muito obrigado também ao pastor Lucas e também ao grupo de louvor que nos conduziu até aqui. Nós estamos viajando nos textos bíblicos, aliás, refletindo sobre um personagem que é bastante popular nos relatos bíblicos, que é o personagem Davi. E nessa manhã nós vamos ser apresentados a um outro personagem e a uma outra circunstância de vida que ele enfrenta. E essa personagem em questão é Mical, a sua primeira esposa. Esse texto você encontra em 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 23 até o 30, que é o texto que nós vamos olhar essa manhã. E esse casamento de Davi é um casamento inconveniente. Nem eu nem você gostaríamos de ter tido um casamento assim, que havia uma influência muito grande por parte do pai. E é uma história que pode nos ensinar bastante também sobre como nós lidamos com questões difíceis em nossa vida. Não sei se você é uma pessoa assim, mas normalmente a nossa vida se resume, ou nós vivemos a nossa vida em grande parte reclamando ou então resmungando. Quando está quente, nós reclamamos. Quando está frio, nós reclamamos. Quando temos muito para comer, nós reclamamos. Quando temos nada para comer, a gente reclama também. Quando nós somos altos demais, fisicamente nós reclamamos, queremos ser baixos. E quando somos baixos, achamos ruim, reclamamos porque queríamos ser mais altos. Se o nosso cabelo é liso, queríamos que fosse crespo. Se fosse crespo, queríamos que fosse liso. E assim vivemos a nossa vida.
E esse formato de comportamento se repete constantemente, nós vivemos assim. Agora, como nós lidamos com questões difíceis em nossa vida? Nós temos agora uma história diante de nós, Davi, e nós queremos olhar para essa história e aprender algumas coisas daquilo que nós podemos tirar de princípio para a nossa vida. Se você tem a sua Bíblia aberta, em 1 Samuel capítulo 18, você vai perceber que aqui nós temos dois homens com direções de vida completamente diferentes. Primeiro nós temos Saul, que foi rejeitado por Deus, um homem que agora começa a trilhar um caminho de descendência, ele está indo cada vez mais para o fundo do poço. E por outro lado nós temos Davi, um homem que tem a bênção de Deus sobre si, é bem sucedido em tudo que ele faz, e toda a opinião de Israel estava a favor de Davi. Nesse contexto nós olhamos para Saul. Saul está cada vez com mais raiva de Davi, Saul está cada vez mais obcecado e com ira, porque ele é um homem que foi abandonado por Deus, né? Deus decidiu tirar sobre dele, né, o Espírito de Deus, de modo que agora ele está completamente desanimado. Vejam o que diz o versículo 12 do capítulo 18 de 1 Samuel. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora o Senhor estava com Davi. Por outro lado, como eu disse antes, nós temos Davi, um personagem que estava em ascensão, ele caiu na graça do povo, ele tinha realizado muitas coisas em o nome do Senhor, e vejam que o capítulo 18, versículo 16, fala a respeito de Davi. Diz assim: todo Israel e Judá gostava de Davi, pois Davi os conduzia em suas batalhas. Esse é o contexto dessa manhã. Nós temos dois homens com caminhos completamente diferentes, dois homens enfrentando circunstâncias completamente diferentes. Mas vamos voltar os nossos olhos para o versículo 23 até o versículo 30. Quando Davi venceu o gigante, rei Saul prometeu a sua filha mais velha em casamento a Davi. Mas aqui nós vamos pular por um pouco de tempo agora essa parte, vamos ao versículo 23, que é o versículo o texto que nos interessa nessa manhã. Diz assim o versículo 23: quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi havia dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu-o mais ainda e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Um pouco de contexto sobre esse texto nessa manhã. Antes de Davi casar com Mical, Saul havia prometido em casamento a sua filha mais velha, que se chamava Merabe. E Davi, aqui de uma forma muito humilde, diz no versículo 18: quem sou eu e quem é a família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Davi, uma atitude bastante humilde aqui, diz: como posso, um pastor de ovelhas, simples como sou, aceitar esse cargo, ser genro do rei? E quando todos os preparativos estavam prontos para esse casamento entre Davi e Merabe, Saul mudou de ideia e deu a sua filha em casamento a um outro homem, quebrando o coração de Davi. Porém, diz o texto que Mical gostava de Davi. O texto no versículo 21 nos mostra que Saul gostou de saber que a sua filha mais nova gostava de Davi. E aí ele disse: eu daria a ele, a Mical, para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus.
E se você continuar lendo, como nós acabamos de ler, mas continuar lendo um pouco esse texto do versículo 18, você vai perceber que Saul tinha um preço, ele exigia um preço por sua filha, o prepúcio de 100 filisteus. É um pedido bastante específico, mas por que Saul faz isso? Por 2 motivos. Primeiro, Saul faz esse pedido porque na verdade ele queria que Davi morresse na mão dos filisteus. E em segundo lugar, Saul queria se certificar de que os homens que Davi mataria de fato eram incircuncisos, de fato eram pessoas que não eram do contexto de Israel, porque Saul temia uma traição por parte de Davi, que Davi matasse os próprios israelitas. Portanto, ele faz um pedido específico. Ele quer incircuncisos mortos e no contexto geral ainda conseguir matar Davi, porque Davi agora se tornou famoso. Davi entra na cidade, ele é aclamado pelo povo, a multidão gosta de Davi, tanto Judá quanto Israel gostam de Davi. E Saul percebe que esse homem é uma pedra em seu sapato. O tempo todo Saul está sendo comparado a Davi, o tempo todo ele está vendo o sucesso de Davi, o tempo todo essa situação de Davi viva começa a incomodá-lo tremendamente. Agora, se você olhar o capítulo 19, você vai perceber que Davi, depois de casar com Mical, precisa fugir, precisa abandonar a sua esposa e fugir, porque o seu sogro quer matá-lo. O que mais pode dar de errado na vida de Davi aqui? E eu acho que uma das coisas muito interessantes que pode vir à nossa mente é: Davi tem o favor de Deus sobre si. Davi é um homem que conta com a opinião positiva da cidade, tanto de Judá quanto de Israel. Davi tem feito muitas coisas em nome do Senhor. Por que Deus permitiu o sofrimento desse formato sobre a vida de Davi? Essa é uma pergunta que, se nós pudéssemos nos colocar na vida de Davi ou no lugar de Davi, talvez nós poderíamos tentar responder. Por quê? Pense um pouco. Imagina você gostando de alguém e você casa com essa pessoa, porém o seu sogro, o pai da sua esposa, quer matá-lo antes que o seu casamento consiga se desenvolver, ficar bom. Você precisa abandonar a sua esposa, fugir para salvar a sua vida. Que situação difícil. Agora, essa manhã, eu quero propor que nós usemos esse texto, essa situação. Davi é um homem que tem a bênção de Deus, como já havia dito. É um homem que recebe uma esposa em casamento, precisa abandonar tudo, muito sofrimento, é perseguido pelo seu sogro, é ameaçado de morte, ele precisa abandonar todas essas coisas. Como Davi reage diante dessas pressões da vida? E nessa manhã eu quero olhar para perspectivas. Perspectiva é uma visão que nós temos, perspectiva é uma compreensão a respeito de uma situação. Perspectiva também é uma interpretação que você faz a respeito de uma situação que vem sobre você. Perspectiva também é um sentido que você tem, mesmo no meio dessas circunstâncias. Portanto, essa manhã eu quero refletir junto com você sobre perspectivas em tempos difíceis. O que você faria se você fosse Davi? Se você tivesse que fugir do seu sogro, se você tivesse que correr, você correria reclamando da sua circunstância? Você se lamentaria nessa sua corrida? Qual seria o seu comportamento diante dessas questões? Ou você encararia essa situação e descansaria em quem Deus é? Ou numa fé bíblica que somente pode vir através da confiança no Senhor? Portanto, eu quero propor para você, nós vamos olhar para vários textos bíblicos, uma perspectiva bíblica de como enfrentar momentos difíceis. Nós vemos Davi com a sua atitude e nós queremos também olhar como nós podemos aprender com ele. A primeira perspectiva: em tempos de angústia, tempos de sofrimento, em tempos de tristeza, em tempos de pressão, Deus sempre nos dá as boas-vindas para que a gente possa correr em direção a Ele. Essa é uma excelente perspectiva, porque em tempos difíceis a nossa tendência é culpar Deus do nosso infortúnio. Em tempos de dificuldade, em tempos de pressão, nós tendemos a culpar Deus de ser o autor dos problemas em nossa vida. Porém, a Bíblia apresenta Deus como o refúgio em tempos difíceis. O Deus que diz que sua graça é mais poderosa em nossa fraqueza.
Esse é o Deus que a Bíblia apresenta, um Deus que convida a cada um de nós a ir buscar refúgio nele, a ir buscar proteção nele. Tudo que nós precisamos, tudo que nós ansiamos, encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nos convida a correr em sua direção. Portanto, essa é uma perspectiva bíblica e saudável. Em momentos de angústia, em tempos de angústia, Deus abre os seus braços, nos dando as boas-vindas para que nós possamos correr na direção dele. Porque, volto a dizer, momentos de angústia, momentos de dificuldade, são momentos que nós passamos por tentação de acusar a Deus de ser injusto. Deus é justo e eficaz. E quando nós estamos enfrentando momentos de crise, momentos de dificuldades que não queríamos enfrentar, quando estamos decepcionados, desanimados ou desamparados e confusos, para onde nós corremos? E aqui nós temos um convite de Deus dizendo: vem até mim. Davi correu em direção ao Senhor, buscando refúgio no Senhor. E nós vemos constantemente ele repetindo nos salmos, Davi escrevendo esses salmos, essas músicas, de que Deus é um forte refúgio. Primeira perspectiva, em tempos de angústia, Deus nos dá as boas-vindas para que nós possamos correr em direção a Ele, porque Ele é o refúgio em tempos difíceis. Segunda perspectiva bíblica, também a Bíblia nos mostra que Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas. Algum tempo atrás nós estudamos juntos aqui o livro de Daniel, e eu gostaria de voltar para esse livro de novo essa manhã. Veja o que diz Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 é uma confissão do rei Nabucodonosor. Esse rei desafiou a soberania de Deus. Esse rei pagou o preço por ter desafiado a soberania de Deus, mas no fim foi restaurado. E ele diz uma coisa surpreendente no final desse capítulo 4, versículo 34 e 35, ele diz o seguinte: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorificarei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer o que ele deve fazer. Que declaração fenomenal da parte de Nabucodonosor. Ele age como lhe agrada com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem lhe dizer o que você fez. Nós não estamos no controle da nossa vida. Nós não temos o controle da nossa vida. Porém, isso não significa que nós vivemos num mundo sem controle. O Senhor está sentado sobre o trono do universo. Ele controla todas as coisas. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, controla todas as coisas que existem. Portanto, essa perspectiva bíblica de que Deus controla todas as coisas, nós precisamos ter quando enfrentamos momentos de dificuldade. Nenhuma circunstância de nossa vida escapou da atenção de Deus. Nada pega Deus de surpresa, nada escapa do controle de Deus. Nós não vivemos a nossa vida por acaso, nem por destino. Nós vivemos porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa tudo que existe. Excelente perspectiva bíblica. Deus é soberano sobre todas as coisas. Davi reconhecia a soberania de Deus. Terceira perspectiva bíblica: Deus tem zelo por sua própria glória. Sempre que nós fazemos a pergunta, por que Deus faz ou permite coisas em nossa vida? A resposta é muito simples: para a sua própria glória. Nunca nós vamos entender na totalidade o plano de Deus, nunca nós vamos entender a nossa própria vida, ou nossa identidade, ou nós como pessoas, se nós não entendermos que nós não fomos criados para a nossa glória. Eu e você não fomos criados para a nossa glória. Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Eu recebi o fôlego de vida, eu recebi dons, eu recebi amigos, eu recebi uma família, eu recebi muitas coisas de Deus. E todas essas coisas que Deus permitiu que eu recebesse, têm um propósito.
elas devem refletir a glória de Deus. Meus relacionamentos precisam refletir a glória de Deus. Veja o que diz Isaías 48, versículo 9. E aqui Deus está explicando ao povo de Israel por que ele tem agido de algumas formas específicas com o povo de Israel. E Deus diz no versículo 9: por amor ao meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. O zelo de Deus por sua própria glória é a esperança do universo. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Por Deus levar em conta ou em mais alta estima a sua própria glória, Deus cuida do seu próprio nome, para que a boa fama do seu nome seja preservada. Deus cuida disso, e essa é a esperança do universo. O Senhor recebe toda a glória com o meu relacionamento. Quando eu corro ou quando eu enfrento dificuldades, as pessoas que olham para o meu relacionamento com o Senhor ou a forma como eu reajo, elas conseguem dar glórias a Deus? Essa perspectiva bíblica de que Deus tem zelo por sua própria glória precisa ser desenvolvida na minha e na sua vida. Nós não vivemos para a nossa própria glória. Essa semana eu estava vendo um documentário sobre uma banda de rock e as pessoas estavam correndo atrás como loucas, tentando tirar algumas fotos, tentando aproximar das pessoas, e eu pude ver o quanto essas pessoas elas acabam dando honra a um outro ser humano, tanto um ser humano quanto nós. Nós não fomos criados para isso. Não estou com isso dizendo que caso a fama venha está errado, não é isso. Mas a nossa própria fama terrestre precisa também apontar para a glória de Deus. Porque não tem nada em mim que é de mim mesmo. Tudo que eu tenho, eu recebi do Senhor. Portanto, essa perspectiva bíblica é extremamente importante. Deus tem zelo pela sua própria glória. A quarta perspectiva bíblica dessa manhã é o Deus que governa todas as coisas. É a definição de sabedoria, bondade e amor. Eu receio que às vezes nós confundimos um pouco, ou nos tornamos um pouco confusos sobre a soberania de Deus e o amor de Deus. E achamos que são duas coisas completamente diferentes e elas são opostas uma à outra. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, principalmente de Atos 17, nós vamos ver que a soberania de Deus e o amor de Deus estão em perfeita harmonia. Veja o que diz o versículo 24 e 27 de Atos capítulo 17. E o contexto desse texto é que Paulo está em Atenas e lá há os filósofos estão no Areópago falando sobre os vários deuses que existiam ali, e inclusive um altar oferecido a um Deus desconhecido. E Paulo quer usar esse ponto de apoio para mostrar que Deus quer realmente ser conhecido pelas pessoas. Veja o que diz o versículo 24 e 27 de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Essa é uma excelente abordagem sobre a soberania de Deus nessa passagem. Excelente. E essa passagem está intimamente envolvido com o relacionamento de Deus com a sua criação. Deus está envolvido em nossa vida diretamente. O período exato em que nós viveríamos, a extensão do tempo em que nós viveríamos sobre a terra, em que país viveríamos, que cor de cabelo, cor de pele, que língua eu falaria. Deus está intimamente ligado em cada um desses fatos de nossa vida. Deus ordenou essas coisas para que acontecessem através da sua soberania. E Paulo diz que ele faz isso para que talvez nós possamos alcançá-lo e tocá-lo. Deus é soberano, mas ele também está interessado para que nós o conheçamos. Isso é o amor de Deus.
A soberania de Deus estabeleceu onde nós viveríamos, quem nós seríamos, quanto tempo de vida teríamos, onde moraríamos, e o amor de Deus se certifica de que eu em algum momento o pudesse encontrar. Portanto, soberania de Deus e amor de Deus estão equalizados aqui. Deus governa o mundo de tal maneira que em todos os momentos, em todas as nossas dificuldades, nós nunca estivéssemos sozinhos. Deus está sempre à disposição. Soberania e amor de Deus estão equalizados aqui. Esse Deus soberano é a definição a maior definição de amor, de graça, de bondade, de ternura. E a Bíblia não apresenta Deus como um jogador de xadrez que faz jogadas impessoais à distância. A Bíblia nunca apresenta Deus como esse jogador de xadrez que faz jogadas à distância e impessoal. A soberania de Deus e seu amor não são uma contradição. Elas estão entrelaçadas. Ele está perto, porque Ele sabe que a nossa necessidade por sua graça é profunda. Portanto, Deus é soberano, mas Ele é completamente amoroso, se certificando de que eu teria chance de conhecê-lo e de encontrá-lo. Quinta perspectiva bíblica. Embora a Bíblia declare a absoluta soberania de Deus, a Bíblia também nomeia o mal como sendo mal. Nós às vezes caímos no erro de achar que Deus estabeleceu todas as coisas e que todas as coisas, mesmo sendo maus, elas acabam se tornando bem. E não é bem assim. A soberania de Deus não dispensa moralidade. A soberania de Deus não dispensa isso. Uma crença na soberania de Deus não torna tudo bom. E para isso nós precisamos olhar uma outra passagem em Atos, capítulo 2, versículo 22 e 23. E essa passagem é justamente a primeira pregação de Pedro. E ele diz o seguinte, capítulo 2 de Atos, versículo 22 e 23. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como todos vocês sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. É interessante. Pedro em nenhum momento diz, pelo fato de Jesus ter sido entregue por Deus, a injustiça agora não conta. A maldade feita contra ele não conta. Em nenhum momento Pedro diz isso. Mas Pedro aponta o ato terrível que os homens fizeram contra Jesus. Deus governa todas as coisas, mas Deus também nos deu um critério de justiça, colocou um padrão de justiça e de moralidade, onde a sua lei estabelece o que é certo e errado, e nós somos responsáveis com aquilo que nós fazemos com esse padrão que Deus estabelece para cada um de nós. Todos nós nascemos com um senso do que é certo e errado, porque Deus nos deu esse senso, e nós seremos cobrados por aquilo que fizemos com esse senso. Portanto, a soberania de Deus não anula a moralidade que Deus estabeleceu como um padrão para a nossa vida. Somos responsáveis pelos nossos atos de injustiça, somos responsáveis por nossos atos de pecado, e aqui esses homens escolheram participar da injustiça que cometeram contra Jesus e não são desculpáveis por isso. Deus entregou seu filho, sim. Deus o entregou porque o plano e o propósito eterno de Deus exigiam isso. Agora, os homens decidiram e fizeram uma escolha e se tornaram responsáveis pela escolha da injustiça que cometeram contra o Senhor Jesus. Portanto, nós não podemos dizer que algo é bom quando a Bíblia chama isso de mal. Essa é uma perspectiva que nós precisamos também desenvolver em nossa vida. Quando nós enfrentamos situações difíceis, às vezes enfrentamos circunstâncias difíceis, não porque Deus nos guiou para essas circunstâncias difíceis, mas porque nossas escolhas ruins nos levaram até elas. Saul enfrentou circunstâncias difíceis, porque ele decidiu, foi responsável por suas escolhas que o conduziram a situações difíceis.
Algumas escolhas, elas são aleatórias ou são independentes das escolhas que nós façamos, mas que nós não caiamos no erro de atribuir a Deus todas os resultados ruins de escolhas ruins que nós fazemos. Portanto, precisamos entender que a Bíblia nomeia mal o que é mal. E precisamos avaliar a nossa vida, se talvez não estou caminhando em uma direção errada, tomando decisões ou atitudes as quais Deus desaprova, e depois culpando Deus por minha vida miserável. Essa é a quinta perspectiva. A Bíblia chama de mal o que é mal. A Bíblia não coloca um pano quente, não minimiza. Sexta perspectiva bíblica, a Bíblia declara claramente que nós vivemos em um mundo caído, um mundo quebrado. Todos nós, como os demais seres humanos sobre a face da terra, nós vamos ser atingidos por esse mundo quebrado. Nossa saúde também será atingida, nosso corpo ficará doente. Os nossos equipamentos vão estragar também, o nosso carro vai estragar, assim como o carro das outras pessoas que não são cristãos. Nossos relacionamentos vão passar por dificuldades, a nossa própria vida vai passar por dificuldades, porque o mundo caído exerce também sobre nós algumas influências. Eu também estou sujeito a ficar doente, a ser tentado com ganância, a ser tentado com uma série de coisas. É só nós olharmos à nossa volta. E nós vamos ver essa quantidade de escândalos que nós temos visto ultimamente, né? No desvio de dinheiro por conta dessa pandemia, tudo por conta de ganância. Esse mesmo sentimento pode nos atingir também. Todos nós, assim como os demais, vamos ser atingidos porque vivemos em um mundo dramaticamente caído, dramaticamente manchado, dramaticamente corrompido pelo pecado. E as coisas mecânicas não vão funcionar do jeito que deveriam funcionar, os relacionamentos não vão funcionar como deveriam funcionar, a nossa própria vida não vai funcionar como deveria funcionar por conta dessa drástica situação em que o mundo se encontra. Agora, Deus escolheu para que eu e você continuássemos vivendo num mundo assim. Por quê? Para que eu e você também fôssemos um exemplo para todos os demais que observam a nossa vida, da graça e do poder de Deus agindo em nossa vida. Ele pode transformar todos nós, Ele pode transformar a nossa circunstância, ou Ele pode também nos fortalecer para que nós caminhemos no meio dessa circunstância. E a última perspectiva bíblica dessa manhã é descanso. Essa é uma perspectiva bíblica, nós queremos descansar. Mas o descanso não é encontrado em nossa própria capacidade de resolver as coisas. O descanso que nós precisamos e ansiamos é somente encontrado no Senhor. Nunca entenderemos completamente o plano e os propósitos de Deus, e muito menos a mente de Deus. Mas nós encontraremos descanso ao confiar nele. E não só nele, mas no seu caráter, nas suas promessas, sem termos aquelas atitudes de crianças quando escutam um não dos seus pais. Quando nós temos crianças pequenas em casa, nós dizemos não, a primeira coisa que vem nos lábios dessas pequenas criaturas é dizer que nós não a amamos. E às vezes nós agimos da mesma forma com o Senhor. Nós desejamos muito uma coisa, nós queremos muito algo, e quando nós percebemos que Deus não nos dá ou não permite ter, nós acusamos Deus de não nos amar. O descanso que a nossa alma, o descanso que a sua alma precisa nesse dia, não é encontrado na sua capacidade de resolver as coisas. O descanso que você precisa, o descanso que a tua alma necessita é encontrada no Senhor e no Senhor somente. Como eu disse um pouco no início, nós não fomos criados para o louvor da nossa própria glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós não fomos criados para sentar no trono do universo. Deus foi. Esse lugar só pertence a Ele e a Ele somente. E quando nós entendemos isso, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós entendemos
que Deus é soberano, de que Deus não nos odeia, que Deus não nos quer destruir, nós encontramos o refúgio que a nossa alma necessita. Talvez nessa manhã você esteja assim. Talvez você esteja correndo e reclamando da sua circunstância difícil. Talvez algumas circunstâncias difíceis você seja culpado de ter trazido sobre a sua vida. Talvez com escolhas erradas que você fez. Talvez por caminhos errados que você tomou. E agora você está colhendo a consequência das decisões que você fez. Mas talvez a sua circunstância seja difícil por conta de erro de outras pessoas. O Senhor convida você essa manhã a correr em direção a Ele. Ele é o forte refúgio que o seu coração, a sua alma, o seu espírito necessitam. E o descanso que você busca nesse dia, esse descanso você só encontrará no Senhor. O descanso no momento da angústia, momentos que aparentemente não fazem sentido nenhum na sua vida. Deus ama você, Deus quer ajudar você. Portanto, você precisa ter uma perspectiva diferente, uma interpretação diferente das circunstâncias que vieram sobre a sua vida. Deus não quer destruir você. Deixa eu me dizer mais uma vez, Deus não odeia você, Deus não quer destruir você. Aproveite a circunstância em que você está para aprender quem Deus é. Corra em direção a Ele, que é esse forte refúgio para momentos de angústia, assim como Davi fez. Nós não gostaríamos de estar na mesma situação em que Davi estava. Eu não gostaria de ter tido um casamento como Davi teve. Mas ele correu em direção ao Senhor. Ele viveu momentos difíceis, mas em todos os momentos ele corria para aquele que era o seu forte refúgio. Essa é uma perspectiva que nós devemos aplicar em nossa vida. Interprete diferente as circunstâncias. Interprete ou tenha uma visão diferente dos momentos difíceis sobre sua vida, porque momentos difíceis Deus usa para também trazer à tona coisas fenomenais que Deus está fazendo em nossa vida e através da nossa vida. Eu quero encerrar com isso essa manhã. Encorajar você a reinterpretar os momentos em que você está vivendo. Talvez o momento em que você viva seja extremamente difícil. Portanto, eu desafio você essa manhã a reinterpretar esse momento, a ter uma outra visão desse sofrimento, a enxergar perspectivas no meio desse sofrimento, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus quer ensinar a você. Use textos como esses para encher você de esperança e encher você de fé. Esse é o meu desejo essa manhã. Meu desejo é que você encontre no Senhor essa esperança e esse descanso que você tanto necessita. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua Palavra. E Senhor, pela verdade da Tua Palavra, nós agradecemos. Obrigado pelo fato de que a Tua Palavra não apenas nos ajuda a entender momentos confusos de histórias bíblicas como essa que nós temos diante de nós, mas também nos ajuda a entender a Tua vontade e também a entender como o Senhor trabalha em nossa vida. Que possamos, Senhor, com a Tua Palavra, com a Tua verdade, com a verdade da Tua Palavra, também entender o meio que nós possamos encontrar para descansar no Senhor. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Meu desejo ainda é que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, abençoada por Deus, e que Ele ricamente fale em seu coração e que você encontre o descanso que você precisa. Deus abençoe. Nos vemos domingo que vem. Queria agradecer o pastor Frido que nos conduziu aí essa mensagem. Muito obrigado. E agora vamos aí passar ao nosso momento de dízimos e ofertas, como de costume. A palavra de Deus ela é muito clara quando trabalha essa ideia de dízimos e ofertas. Eu me recordo aqui de Paulo falando aos Coríntios, e ele trabalha a ideia de que isso deve funcionar conforme cada um tem o desejo ali no coração, e isso é muito importante. Nós costumamos dizer lá na Arca que dízimo e oferta não funciona para enriquecer, pastor. Pelo contrário, dízimo e oferta funciona para sustentar e manter toda a estrutura da igreja, os nossos missionários, todas essas questões que envolvem o reino. Então, dessa forma,
enquanto a equipe de louvor aí nos ministra mais uma música, vai aparecer aí na tela as contas da IELSP. Então, se você tem já preparado isso, pode fazer o depósito, enfim, mas faça com alegria. Dízimo e oferta não é feito com peso ou com a última parte, não funciona assim. É algo do coração, é algo com alegria, com um sorriso no rosto. Amém? Então, queria passar aí para a equipe de louvor nos conduzir aí em mais uma música. Bom, chegamos ao final do nosso culto. Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Isso é muito importante para nós e é importante também para você. E para a gente encerrar, eu queria ler a famosa bênção sacerdotal lá de Números, capítulo 6. Estão ali nos versículos 24 até o 26. Essa bênção sacerdotal ali, quando o Senhor fala: Moisés, diga a Arão. E aí o seguinte, diz na palavra de Deus a partir do versículo 24: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Dessa forma, eu queria me despedir de cada um de vocês, pedindo que isso aqui possa ser vivido na tua vida. Que o Senhor te guarde, te guie, te abençoe e te dê paz. Um beijo a todos vocês.